Quando lemos a Bíblia Sagrada, nós ficamos maravilhados com a perfeição e perspicuidade das Sagradas Escrituras. Não obstante, algumas passagens sempre nos intrigam em razão de debates e discussões prévias a respeito das mesmas, como por exemplo a passagem de Juízes, no capítulo 11, versículo 29 ao 40, que narra a história de Jefité, seu voto e sua filha. O juramento de Jefité é o juramento mais difícil de interpretar na Bíblia Sagrada. O juramento foi feito por Jefité, um líder de Israel na época dos juízes. Naquela época, sob o domínio dos amonitas, e Jefité foi o homem escolhido para libertar o povo dessa opressão. Então, Jefité fez um juramento a Deus, prometendo que se Israel vencesse essa batalha e voltasse para casa em paz, ele oferecia como holocausto a Deus a primeira pessoa que saísse pela porta de sua casa, como nos revela o livro de Juízes, capítulo 11, versículo 30 e 31. E Jefité voltou ao Senhor e disse: Se totalmente deixares os filhos de Amon na minha mão, aquilo que sair da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e oferecei em holocausto. O problema com o voto de Jefité é que a primeira pessoa a sair pela porta de sua casa, quando ele voltou em paz depois de ter derrotado os amonitas, foi apenas uma pessoa, especificamente sua única filha, como nos revela o livro de Juízes, capítulo 11, versículo 34. Vindo, pois, Jefité a Mizpá, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com dança, e era ela só a única, não tinha outro filho nem filha. A filha de Jefité foi ao encontro para celebrar a vitória que Deus havia dado a Israel. Mas quando Jefité viu que era sua filha, imediatamente se desesperou completamente. Ele rasgou as suas roupas em luto, mas admitiu que, como havia dado sua palavra a Deus, não poderia voltar atrás, como nos revela o livro de Juízes, capítulo 11, versículo 35. E aconteceu que, quando a viu, rasgou seus vestidos e disse: Ah, filha minha, muito me abate, e és dentre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. A filha de Jefité respondeu à situação com grande inteligência. Ela disse que Jefité tinha que cumprir seu voto, ou seja, fazer com que ela o que havia prometido a Deus. Mas primeiro, a única coisa que ela pediu foi que Jefité lhe permitisse lamentar a sua virgindade durante 2 meses, antes do voto ser cumprido. Essa passagem se encontra no livro de Juízes, capítulo 11, versículo 36 e 37. E ela disse: Pai meu, abriste tu a tua boca ao Senhor, fazei de mim como saiu da tua boca, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: Faça-me isto, deixe-me por 2 meses, que vá e desça pelo monte e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E assim foi feito. A filha de Jefité e suas amigas foram para as montanhas e lamentaram sua virgindade. Passados os 2 meses, o voto de Jefité foi cumprido. O texto bíblico diz, no livro de Juízes, capítulo 11, versículo 39 e versículo 40. E sucedeu que, ao fim de 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha votado. E ela não conheceu varão. E daqui veio o costume em Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano a lamentar a filha de Jefité, o gileadita, por 4 dias do ano. Alguns estudiosos e comentaristas afirmam que Jefité viveu um tempo difícil e foi, sem dúvida, influenciado por ideias pagãs que envolviam sacrifícios humanos e corrupção dos deuses para obter seu favor. Mas, de acordo com esta visão antiga, Jefité cedeu a estas ideias pagãs e, portanto, deveria ser desprezado.
Mas, contudo, ao examinar cuidadosamente este relato, podemos discernir alguns problemas no contexto que junto nos afasta da hipótese de que Jefté sacrificou a sua filha. Em primeiro lugar, Jefté não era um homem com pressa. Planeje sacrificar todos que saem de sua casa para descobrir que você pode ser prudente. Mas Jefté já havia provado aos anciões de Israel e ao rei dos Amonitas que era um homem prudente. Antes, Jefté não respondeu pontualmente ao pedido dos anciões para se tornar líder do povo de Israel, mas pediu-lhe cuidadosamente que primeiro descobrisse seus motivos e intenções. Embora não tenha corrido para a batalha, enviou mensageiros aos amonitas para tentar encontrar uma alternativa diplomática à guerra para obter justiça no caso de Israel. Em segundo lugar, nas suas discussões com os amonitas, Jefté mostrou que era conhecedor das escrituras sagradas. Então, certamente, ele devia saber que Levítico, capítulo 18, versículo 21 e Deuteronômio, capítulo 12, versículo 29 ao 32, proíbe a oferta de sacrifícios humanos, especialmente de seus filhos, como uma abominação diante de Deus. E da tua semente não darás para fazer passar pelo fogo perante Moloque, e não profanarás o nome de teu Deus. Eu sou o Senhor. Levítico, capítulo 18, versículo 21. Já o livro de Deuteronômio, capítulo 12, versículo 29 ao 32 diz: Quando o Senhor teu Deus desarraigar de diante de ti as nações, aonde vais a possuí-las e as possuíres, e habitareis na tua terra. Guarda-te que te não enlaces após elas, depois que for destruída diante de ti, e que não perguntes acerca dos seus deuses, dizendo: assim como serviram estas nações, os seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Assim não farás ao Senhor teu Deus, porque tudo o que é abominável ao Senhor e que ele aborrece, fizeram eles a seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram com fogo aos seus deuses. Tudo o que eu vos ordeno, observareis, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Além disso, os 11 juízes são colocados no contexto de reforma Israel, incluindo Jefté. Arrependeu-se e voltou-se para o Deus vivo e não para ele. Em terceiro lugar, quando Jefté fez seu voto, o Espírito de Deus estava sobre ele. O Espírito inspira você a fazer um voto que contradiz tão claramente as Sagradas Escrituras. Revelada pelo Espírito? Isso é difícil de acreditar, porque a palavra e o Espírito não se contradiz. Também é muito difícil acreditar que Israel teria seguido Jefté como líder se ele não tivesse obedecido tão abertamente às Escrituras Sagradas e, de fato, ter sacrificado sua filha. Vamos olhar com mais atenção para Juízes capítulo 11, versículo 31, que diz: Aquilo que, saindo da porta da minha casa, me saía ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e oferecer em holocausto. Devo lembrar que o holocausto em hebraico também pode significar santificação completa. Ou seja, o voto de Jefté poderia ser: quem passar pela porta da minha casa pertencerá a Deus, e oferece como todo a dedicação. Outro problema de tradução nos impede de compreender plenamente a passagem. O último versículo de Juízes 11 diz que as filhas de Israel choraram todos os anos pela filha de Jefté. A palavra traduzida aqui como lamentação não é traduzida dessa forma em nenhum outro lugar da Bíblia. Em vez disso, significa repetir ou celebrar. Assim, as filhas de Israel não lamentaram a morte da filha de Jefté. Sendo assim, elas celebraram sua dedicação e serviço a Deus, o que inclui a completa submissão de seus corações. Também podemos ver outro fato. Depois de derrotar os amonitas e se reunir com sua filha, Jefté teve muito tempo para pensar o que iria fazer. Ele deu à filha 2 meses para lamentar sua virgindade. Você não acha que se Jefté realmente quisesse sacrificar sua filha,
o isolamento para lembrá-lo da proibição de Deus ao sacrifício humano? Embora o voto de Jefité fosse prudente, como nos diz Levítico, capítulo 5, versículo 4 ao 5, ofereceu-lhe-se a oportunidade de se arrepender de tal voto. E Levítico, capítulo 27, a oportunidade para Jefité resgatar sua filha pagando um resgate. Contudo, Jefité rejeitou essa oportunidade. Quando a filha de Jefité também chorou por 2 meses, ela não lamentou sua morte iminente, mas sua virgindade eterna, como nos diz o livro de Juízes, capítulo 11, versículo 38. E finalmente, observamos que Jefité é mais louvado do que repreendido nas Escrituras. Ele reinou sobre Israel por mais 6 anos. E em 1 Samuel, capítulo 12, versículo 11, menciona Jefité como um daqueles que preservaram Israel. E o Senhor enviou a Jeroboal e a Bedá, e a Jefitá, e a Samuel, e livrou-vos das mãos de vosso inimigo em redor, e habitastes seguros. Há uma pergunta em questão. Samuel recomendaria a Jefité que ele tivesse sacrificado sua filha? Mais importante ainda, em Hebreus, capítulo 11, versículo 32, que indica Jefité como um herói da fé, e não uma figura pagã abominável. E que mais direi? Fartar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefité, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas. Para concluirmos, então, Jefité não prometeu matar sua filha, mas a dedicou ao serviço do Senhor, o que inclui o desafio extraordinário de sua virgindade perpétua. Então, o versículo 39 diz que ele cumpriu seu voto, mas não acrescenta exatamente que ela morreu. Em vez disso, ele diz que ela nunca foi conquistada por um homem. Finalmente, mesmo essas interpretações têm as suas dificuldades. A ideia de que a filha de Jefité foi entregue ao serviço de Deus não encontra precedente no Antigo Testamento. Isso significa que não há nenhum exemplo na Bíblia Sagrada de uma mulher que abraçou o celibato e trabalhou no tabernáculo, o templo inteiramente dedicado ao serviço sagrado em Israel. Além disso, de facto, a leitura mais natural de Juízes 11 favorece a ideia de que o voto de Jefité envolveu um sacrifício humano que nunca deveria ter acontecido. As interpretações do voto de Jefité têm seus pontos fortes e fracos. Além disso, ambas as interpretações devem levar em conta que, segundo a lei, Jefité tinha a opção de oferecer resgate e resgatar sua filha, como já foi dito, libertando-a assim da aliança. Mas a verdade é, a Bíblia, ela não deixa claro se realmente Jefité sacrificou sua filha, ou se ela foi oferecida ao serviço do Senhor.